E agora vamos para mais uma aula de geografia. Aula não, é correção. E agora vamos para mais uma correção das atividades da semana passada com o professor Jacques, certo? Primeira pergunta: o que significa dizer que o estudo do espaço geográfico pode ser feito segundo várias escalas? Vocês sabem que escala é uma medição lá do território, é uma medição lá dos espaços. Então, o espaço geográfico ele contém pequenas a grandes dimensões, indo desde lugar, região, país, que foi o que eu expliquei em aulas anteriores, até o continente. Tudo isso pode ser uma forma de medir o espaço geográfico. Era isso que eu queria na resposta da primeira pergunta. Acho que todo mundo acertou essa questão, né? Segunda questão: o que é regionalizar o espaço geográfico? Vocês sabem muito bem que eu expliquei para vocês, já venho explicando para vocês em várias aulas, que regionalizar é uma forma de dividir o espaço geográfico de acordo com critérios naturais ou humanos, de modo que cada região apresente características comuns. Então, muita gente não teve problema com essa questão também. Praticamente acho que todas as respostas estiveram certas. Vamos lá! Questão de número 3. Cite os 5 principais conjuntos de paisagens naturais ou climáticas da Terra. Indique a paisagem a qual pertence a localidade onde você mora. Muita gente errou essa questão. Por quê? Porque eu não pedi as paisagens vegetais. A maior parte dos alunos respondeu savanas, montanhas, florestas, campos e desertos. Eu mandei para vocês uma videoaula e mandei para vocês um PDF. E a resposta para essa questão era: as paisagens tinham que ser referente aos climas, então tinha que conter as polares, as temperadas e subtropicais, as tropicais, as desérticas e semidesérticas e a de altas montanhas. Muita gente se confunde, é a questão de onde a gente mora. A gente mora na parte subtropical, certo? Teve muita gente que colocou na parte tropical, mas até aí é um erro que se pode relevar. Questão 4. Aponte algumas diferenças ou desigualdades entre os estados ou países do mundo quanto aos aspectos das sociedades humanas que neles vivem. A resposta dessa aí também praticamente a maioria toda acertou, porque era só falar diferenças nas desigualdades do poder político, do poder econômico, ou cultural, ou militar, ou no desenvolvimento científico e tecnológico, ou no desenvolvimento social, que foram aquelas diferenças que eram estudadas durante os 2 capítulos, né? Agora vamos lá para a questão número 5. Explique o que foi a ordem mundial bipolar que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Essa ordem mundial já foi falada muitas vezes sobre os vários assuntos da aula, em que os Estados Unidos, com a ideologia capitalista, e a União Soviética socialista, eles estavam competindo entre si por uma liderança do mundo, uma liderança política, militar e econômica, né? Foi um período da história marcado pela bipolarização, né? O que é a bipolarização que eu expliquei para vocês? 2 polos, né? Ou o mundo estava de um lado ou o mundo estava do outro. Então essa era para ser a resposta da questão 5. Acharam tudo na internet. Tá fácil achar na internet. Questão de número 6. O que foi a Guerra Fria? Também expliquei várias vezes a questão da Guerra Fria no vídeo e também lá no texto que eu fiz para vocês no PDF. E acabei de falar dela na questão anterior, que foi uma disputa pela liderança mundial entre Estados Unidos e os demais países capitalistas e a União Soviética e os demais países socialistas, né? Os países capitalistas apoiavam os Estados Unidos, os países socialistas apoiavam a União Soviética
E isso durou no período da Guerra Fria, que foi de 1947 a 1991. O que vocês precisavam colocar como resposta da questão eram essas informações e que esse período ficou marcado pelas ameaças e temor de desencadear uma outra guerra mundial. Questão de número 7. Por que se pode considerar generalizante a regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, realizada após a Segunda Guerra Mundial? Para responder essa questão, vocês tinham que analisar que os países subdesenvolvidos, eles não têm o mesmo nível, não estão no mesmo conjunto de países. Eles têm diferentes, estágios de desenvolvimento. Alguns países, inclusive, eles têm muitas diferenças em problemas socioeconômicos. Uns com maior problema socioeconômico, outros com menos. Isso definiria a resposta da questão. Resolvi fazer essa videoaula porque essa semana eu estava fazendo a correção lá no Google Sala de Aula e de repente eu vi uma mensagem para mim assim: mas 7? 7? Por que eu tirei 7? Então aí eu fiquei imaginando, né? Tá lá na internet, né? Tá lá navegando na internet, de repente começa a pesquisar todas as respostas, acha que a internet tem todas as respostas lá, todas corretas, né? O pessoal nem analisa, o pessoal pega e copia e cola na resposta. Então, por isso que eu pedi para vocês copiarem as questões no caderno, porque agora é o momento que vocês analisam o que vocês responderam e ver se tem uma adequação a pergunta com a resposta. Questão número 8. Por qual razão a regionalização do mundo em países do norte e países do sul não corresponde à realidade atual? Eu tinha proposto uma resposta, né? Mas eu gostei muito das respostas que meus alunos me enviaram, achei muito interessante, né? Assim, a maioria respondeu que a regionalização do mundo em países do norte e países do sul não corresponde à realidade atual, porque ela preconiza que os países situados ao hemisfério norte são todos desenvolvidos, enquanto que os do sul são subdesenvolvidos. Preconiza, meus alunos. Questão 9. Explique o que é PIB e aponte qual foi a participação percentual do Brasil e dos Estados Unidos no PIB mundial de 2016 e quais eram seus valores expressos em dólares. Eu expliquei para vocês lá no vídeo, mandei o texto, que PIB significa Produto Interno Bruto, né? A sigla que se refere a Produto Interno Bruto. E é a soma do valor total de bens e serviços produzidos por um país em geralmente um ano. E ele geralmente também é expresso em dólares, contado em dólares. A participação do PIB do Brasil em relação a 2016, a contagem geral, ela deu 2,4%, ou seja, 1,8 trilhão de dólares, né? Já os Estados Unidos, eles tiveram uma arrecadação de 18,6 trilhões, cerca de 24,6% do PIB mundial. Questão 10. Até recentemente, empregavam-se as expressões primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo para designar três conjuntos de países. Explique o que essa regionalização significava
e por que ela se tornou inapropriada. Muita gente errou essa questão, mesmo eu falando no vídeo anterior, mesmo eu descrevendo ela no PDF que eu enviei para vocês. Vocês sabem que o primeiro mundo ele estava se referindo a países capitalistas desenvolvidos. Já o segundo mundo a países socialistas e o terceiro mundo ao conjunto dos demais países, certo? O fim do bloco socialista em 1991, lá com o final da União Soviética, tornou o termo segundo mundo obsoleto. Ele extinguiu a questão segundo mundo. Não existe mais esse termo segundo mundo. E os avanços sociais e econômicos em alguns países do terceiro mundo tornaram essa regionalização ainda mais inadequada. Dica para vocês, hein? Leiam os textos que eu envio, assistam os vídeos que eu faço, porque vocês estão pegando as respostas todas na internet e tem algumas respostas que estão erradas. E aí depois vocês começam a mandar mensagem. Vocês mandam mensagem lá, tirei 7, mas como? Eu vi tudo na internet, estava tudo certo. Vocês ficam tudo desesperados para... Mãe, cadê a lição de geografia? Posso jogar videogame? Então, se vocês não quiserem errar, leiam os textos e assistam os vídeos. E até mais.